Vamos lá para a próxima questão, questão 101 da prova azul. Uma população, momento A, sofre isolamento em duas subpopulações, momento B, por um fato de isolamento. E, passando um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, no momento C, representadas nas figuras pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator do isolamento I pode levar um momento D às situações D1 e D2. Então, observe bem esse gráfico, pessoal. Ele está mostrando o seguinte, que inicialmente eu tenho uma população A, né? Essa aqui que eu estou marcando com um sinalzinho, e essa população, basicamente, ela sofre variações, ou seja, ela adquire um fragmento B, né? E esse outro fragmento aqui também B, mas sendo embaixo. Então, isso aqui que ele chamou aqui é uma barreira geográfica. Vamos já falar sobre ela. Essa separação faz com que a população, pelo menos fragmento dela, sofra uma alteração que nós vamos chamar de C. Então, vou passar aqui um asterisco. Já essa aqui, pessoal, olha, não sofre esse asterisco, onde eu botei o ponto de interrogação. No momento em que essa barreira geográfica se some, essas populações se juntam e vão ter diferenças entre elas. A apresentação indica que, no momento D, a situação. Eu quero fazer aqui uma simulação para vocês, né? Por exemplo, esse modelozinho de bloquinhos, tá? Então, se vocês observarem, é uma população que em algum momento, claro, ela vai se fragmentar. Pessoal, as fragmentações podem ser de diversas formas, mas a que está relacionada ou que está sendo citada na questão é uma formação ou é uma divisão dessa população por uma barreira geográfica. Nós normalmente chamamos de especiação alopátrica. Por quê? Porque foi uma barreira geográfica que separou esses fragmentos de população. Pessoal, quando esse fragmento de população é separado, eles não deixam de ser a mesma população, continuam sendo da mesma espécie. Só que com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Esse fragmento ele vai sofrer alterações e modificações ao ponto de conseguir se transformar em seres diferenciados. Com o passar de décadas ou centenas de anos, enfim, dependendo do que acontecer no ambiente, essas populações, como foi citado na questão, sumiu essa barreira geográfica e elas se encontraram. Mas, no momento, elas já são diferentes e não consegue mais haver essa interação natural que entre seres vivos poderiam se formar. Então, analisando, né, os itens a seguir, vamos lá para a questão. D1. Ocorre um novo fator de isolamento geográfico. Pessoal, não é necessariamente porque as populações se encontraram novamente. Então, elas se encontraram. Só tem diferenças entre elas. Então, não pode ser a letra A. Letra B. D1. Existe uma única população distribuída em gradiente. Pessoal, ele mostra na imagem, voltando aqui um pouquinho à imagem, que esse fragmento aqui, tá? Esse fragmento aqui, ele se torna diferente desse aqui. Então, já se sabe que tem alguma diferença. Se você olhar no fragmento de baixo, não. Eles são iguais, eles estão no mesmo tom. Tá? Mas aqui, eles já estão diferentes na situação D1. Então, voltando para o item, olha a letra C. D1 ocorre duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Pessoal, é exatamente o que eu tinha falado de falar. Esse fragmento de população, ele se diferenciou tanto da população original que no momento em que eles se encontram, eles já são totalmente diferentes. Ou seja, não conseguem nem viabilizar os mecanismos de reprodução. Então, dessa forma, como esse fragmento, né, de população não consegue mais se reproduzir com ele, então a gente diz que houve uma formação de uma nova espécie. E claro, entre esses indivíduos, eles mesmos vão conseguir se reproduzir e vão aumentar a população gradativamente. Mas
diferentemente da população original. Então, eles vão ser duas populações diferentes, ou seja, duas espécies diferentes, e estas, por sua vez, já não conseguem se reproduzir, formando o que nós chamamos de isolamento reprodutivo. Então, o nosso item possivelmente vai ser esse. Tá certo? D2. Coexiste duas populações com características fenotípicas diferentes. Pessoal, isso não compete, porque se a gente olhar novamente no gráfico aqui, ele mostra que em D2 eu tenho populações com o mesmo tom, então ainda continua sendo da mesma espécie. E na letra E, foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população de origem original A. Pessoal, isso não acontece, porque olhando aqui, inicialmente na população A e na população D, eu tenho diferenças de tons, no qual estão representadas diferenças de características, tanto genéticas como de características presentes. Então, nossa resposta aqui é o item C.